Olá pessoal, sejamos bem-vindos aqui a mais esse vídeo. Estamos iniciando uma nova mensagem. Hoje o estudo da mensagem da live 97, titulada A Perfeição que Rege Nossas Vidas Encarnadas. Essa live aconteceu no dia 16/9/2022, é uma live bem recente, e o mentor ele não se apresentou, né? Se apresentou como um amigo espiritual. Então, né, a nossa dinâmica de sempre, o Robson vai passar aqui um trechinho do vídeo e depois a gente vai abrir aqui para discutir um pouquinho, conversar a respeito. Talvez você quer, Jordela, explicar o contexto, né, dessa live que foi um pouco diferente das outras, né? Que foi na casa do Tiago e que vocês prepararam todo um trabalho mediúnico no dia. Ele foi feito recentemente, foi agora dia 16 de setembro. E nesse dia foi muito interessante, porque eu fui lá para o Tiago ainda cedo, e era o dia do aniversário dele. Então a gente começou a preparar, e a live era muito cedo ainda, quando eu comecei a montar o equipamento para gravação. E foi engraçado porque a espiritualidade estava muito ativa naquele dia. E eu sempre fico um pouco apreensivo quando a espiritualidade está muito ativa, porque eu sei que todo mundo vai trabalhar. Só que como eu fico praticamente inconsciente durante o trabalho, se ocorrer qualquer coisa com alguém próximo, nós terá que intervir, né? Terei que intervir. E tinham convidados assistindo a essa live, mas a espiritualidade pediu para que a Natália, a esposa do Tiago, ela se colocasse a psicografar e que essas psicografias viessem ao ar. Ou seja, ele anunciou um trabalho que vai fazer parte dos trabalhos físicos do portal, né? Então, tinha todo um movimento atrás desse trabalho para que esse trabalho não desse certo. E é engraçado, porque dá para assistir logo no início da live o choro dos bebês. O Tiago é pai de 3 lindas crianças, né? O Paulo, o João e a Catarina. A Catarina calma um doce, mas o Paulo e o João, que tem 3 meses, esses, nessa hora, assim, eles estavam muito ativos. Então, era tentando acalmá-los e o processo mediúnico ocorrendo ao mesmo tempo. Então, manter-se calmo no momento desses é a situação mais necessária e importante, que dificulta um pouco o processo mediúnico, porque não tem como não ficar preocupado. Nossa, será que está acontecendo alguma coisa? Será que vai acontecer alguma coisa? E mesmo assim, logo no início da oração, o Ekenaz já passou as informações para mim, como seria, e disse que nós teríamos um convidado muito especial para a live. E então ele se comunicou e trouxe essa mensagem linda. É uma mensagem incrível. Não há um único momento na vida da humanidade em que não pensamos, refletimos e vivemos a presença de Jesus em nossos corações. Permita a cada instante, Senhor da vida, que tenhamos nós a capacidade de servir com amor, com paz e com luz. Os seres estrelares que nos assistem, que nos acompanham, disparam sobre nós
as capacidades mais amplas de vivermos na harmonia e no pleno amor do Criador. A união que existe entre os mundos e os seres é mais amplo do que qualquer organização possa imaginar. Em um único raio luminoso, disparado, emanado sobre uma nação, ali se faz presente a força viva da criação universal. A telecomunicação dos sentimentos, das emoções e das vibrações se dá em uma velocidade inimaginável à história e ao que a ciência consegue captar através dos estudos mais profundos realizado recentemente. Quando falamos da capacidade que somos possuidores da transformação ativa da humanidade, não nos referimos às tecnologias mais avançadas vigentes neste globo, ainda tão atrasado em termos tecnológicos, científicos e morais. Mas nos referimos à perfeição absoluta que nos rege e às quais estamos inseridos. Um simples processo de cura e de revitalização em um ser ocorre em frações de segundo, dando-nos sim a possibilidade de atendermos milhares e milhares de pessoas a cada dia, pelo simples fato de estarmos entregues aos sentimentos mais nobres do amor, da paz e da união. Tem que tomar cuidado aqui para não perder o ponto de parar a mensagem, senão eu deixo tocar tudo aqui, porque você vai se envolvendo e acaba, às vezes, nem prestando atenção na tarefa prática aqui que tem que fazer, né? Cara, essa mensagem é muito linda, né? Robson, não sei se em todos os vídeos, mas o Robson comenta ali ou agradece o pessoal que faz a transcrição também, né? Pelo menos acho que no último a gente falou lá da pessoa que fez a transcrição. Eu fiz a transcrição desse texto, né? E eu não estou participando das sextas, não estou conseguindo mais por causa do trabalho do Centro Espírita aqui, né? Mas eu sempre tento assistir as lives depois. E aí no dia seguinte, no sábado, eu fui fazer a transcrição dessa mensagem, assim, e eu achei ela fantástica, fantástica, assim, sabe? A energia que ela traz, a energia que ela de acolhimento, assim, né? É muito bonita essa mensagem. E aí ele, logo no início, ele já fala aqui uma frase que toca bastante, né? Permita a cada instante, Senhor, né? Uma oração inicial, né? Permita a cada instante, Senhor, da vida que temos nós a capacidade de servir com amor, com paz e com luz, né? Então, ele já começa envolvendo a todos nós nessa energia e mostrando que nós podemos nos colocar também à disposição, né? Para fazer o bem, para praticar o bem. Para mim é engraçado, porque eu percebo neste momento quando eu estava atrapalhando mesmo, né?
E aí o momento que eles nos acalmam, que eles me acalmam para que eu não atrapalhe mais. A sensação que eu tenho da onde eu fico é que a mensagem é muito mais dinâmica, muito mais rápido e ágil do que ele fala. Mas interessante esse momento em que ele pega os nossos exemplos aqui, né, através do processo que a ciência tem buscado de acelerar cada vez mais o processo de comunicação. Isso, se nós analisarmos, nós mesmos, a nossa geração pegou uma transformação muito grande. Então a gente saiu de ter que comprar uma linha telefônica ao ponto agora de poder ter 5, 6, 7 linhas, se quiser, dentro de casa, em aparelhos celulares. Então, essa transformação muito grande da tecnologia, a nossa geração pegou toda ela, né? E que foi principalmente ali na década de 90, quando deu esse movimento muito grande. E ele começa o segundo capítulo, né? O terceiro, perdão, a telecomunicação dos sentimentos, das emoções e das vibrações se dá numa velocidade. A história e ao que a ciência consegue captar através dos estudos mais profundos realizados recentemente, ou seja, a capacidade de comunicação que a espiritualidade tem conosco consegue ultrapassar todas as barreiras e de uma forma que a gente não consegue entender. Isto, de uma certa forma, nos fortalece o sentimento da onipresença, da onisciência, de Jesus, de Deus em nossas vidas, né? Porque Ele está presente em tudo. Então, qualquer manifestação vai ser sempre muito mais rápida. Uma coisa que Jordelei sempre comentava, e eu entendia com o intelecto, mas não percebia na prática, né, essa questão da energia. E às vezes é uma questão mesmo de você perceber o ambiente diferente quando tem uma comunicação como esta, né? No canal a gente teve a oportunidade algumas vezes de terem comunicações como esta. E uma das sensações que dão é como se a sua mente ela desconecta do raciocínio. O raciocínio ele está lá, mas não é ele mais que é tão importante. Porque não é como se fosse uma argumentação que esse espírito traz, não é como se ele estivesse debatendo o assunto com a gente. Ele está trazendo um ensinamento, né? E isso é muito diferente, porque é aquela energia assim, eu já passei por aí onde vocês estão, e já dei a minha cabeçada, e eu sei que dói, e vocês estão aí, e eu vou ajudar vocês a passar também, né? Não é como se ele estivesse discutindo com a gente o que está certo, o que está errado, o que Jesus fez, o que Jesus deixou de fazer, né? É como se fosse uma guia. E a gente não percebe isso só pelo texto e pelas palavras, né? A gente percebe muito mais isso pela condução amorosa da ideia, que é como se estivesse levando a nossa mente a percorrer um trecho, né? Que é isso que o Fábio falou dele já trazer uma proposta e de já desembolar aquilo, né? Isso que Jordelei está falando assim de então ele faz as colocações dele, né? Mas a gente percebe que não é por aí que ele ganha a gente. E isso é que é uma coisa que, para mim, por mais que a gente fique falando aqui, vai ser sempre inexplicável, né? Ele comenta até um pouco disso no parágrafo anterior ali que o Jordan leu o trechinho, né? Dessa questão de os seres estelares disparam sobre nós as capacidades mais amplas de vivermos em harmonia, né? Em um único raio luminoso disparado, emanado sobre uma nação, ali se faz presente a força viva da criação universal. Então, de certa forma, a gente está envolvido por essa energia, né? E aí, como a gente tem ainda essa dificuldade de percebê-la, né?
E aí ele fala no parágrafo seguinte, que foi o que o Jordelei comentou ali, dessa questão da telecomunicação dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, eles são muito mais rápidos, né? A gente não imagina, ele até fala isso aqui, né? Eu lembrei na hora daquela passagem do filme Nosso Lar, que é muito emocionante, até quando o André Luiz ele encontra a mãe, né? Que ela já está em esferas mais elevadas, e ela desce para encontrar o André, né? E ele pergunta depois no final, quando é que eu vou poder te ver de novo, né? E a mãe dele só fala assim, é só pensar, né? Então a gente não eu acho que a parte lógica, né, Robson, da coisa, né? A gente até entende o conceito de pensar e aí acontece, né? Mas logicamente isso para mim ainda assim é meio fora da realidade, sendo bem sincero, sabe? Porque a gente está acostumado com a nossa tecnologia, como o Jordelei falou, né? A gente está acostumado com aquilo que a gente vivencia o tempo inteiro, celulares, televisores, computador, né? Mas essa tecnologia que extrapola tudo que a gente conhece aqui na matéria, né? Que basta eu pensar e a coisa se materializa, a coisa acontece. Então é muito interessante esse processo, né? E ele vem trazendo essa construção dessa primeira parte aqui dessa forma, né? Passo a passo. É bem bacana. É interessante porque ontem, na pós-irradiação, a gente comentou algumas coisas e nós falávamos sobre isso. E eu até comentei que da onde eu ficava durante as lives, às vezes é um quarto totalmente branco, que não tem nada a não ser branco. E que eu escutava como se tivesse uma caixinha de som e eu estivesse escutando de longe o que está sendo dito. E aí eu até comentei, só que aí eu acho que acho que o Reinaldo brincou, deve ser JBL, então, né? Eu disse, não, é infinitamente melhor que a JBL. Porque a mensagem ecoa, ela tá dentro. Eu não sei, é tão engraçado porque não tem como explicar. É como se a voz, a mensagem estivessem no osso, estivesse na carne, estivesse no corpo, porque é interno e reverbera em todo o corpo, assim. Uma mensagem que a palavra amor, a palavra sentimento, a palavra transformação, ela age no corpo. Ela é escutada e ela age no corpo. É uma sensação muito diferente. E então aí eu consigo entender um pouco sobre essa questão que o Robson falou da energia, porque esse som que chega em mim é a energia. Para mexer do jeito que mexe é a energia. Só que a energia que chega em som, só que não tem ninguém falando. Então é muito engraçado, assim. Chega um momento que bate uma dificuldade até para nós entender qual é o procedimento que ocorre. Bacana que também ele vai falar, pegando o gancho da questão da energia que tu falou, Jardel, ele vai falar aqui da questão da energia para o processo de cura, né? Esse trechinho aqui também. E aí ele fala aqui que o processo de cura e revitalização em um ser, ele ocorre em frações de segundo. Eu lembrei até do nosso ex-dirigente do Centro Espírita, que ele falava, brincava com a gente assim, vamos pessoal, vamos agilizar que a espiritualidade age rápido. Então, na hora que eu li isso aqui, eu lembrei muito dele, sabe? Porque, né, tudo acontece muito rápido mesmo, né? Uma cirurgia espiritual, um passe, um tratamento energético, ele acontece muito rápido, né? E aí vem a questão que ele fala nesse trecho, né? A entrega, a importância da entrega da pessoa, para que aquele processo de cura seja facilitado também, né? Bom, a gente já comentou isso algumas outras vezes aqui também, né? Como é importante não só o terapeuta, ou o médium, ou o passista ali né, de qualquer vertente, ele está ali conectado, trabalhando, oferecendo as energias melhores, mas também a pessoa que vem receber, ela tem que estar ciente, com aquela fé, vou dizer, inabalável, para que a cura aconteça, né? Para que o processo emocional se desmantele, seja amenizado, né? Então é muito importante. E essas energias estão aí o tempo inteiro, nos circulando, né? Que é o que ele fala aqui também. É muito lindo. Tem mais alguma coisa para falar, Robson?
Quem sabe um dia tenhamos nós a permissão de falar quem são estes amigos espirituais que têm trazido a comunicação. Eles sim, eles se apresentam a nós, mas é solicitado que a gente não fale, né, quem é. Por isso se ocorre dele não se apresentar durante a mensagem, eu já entendo que não é para falar o nome. Então a gente coloca como um amigo, como uma amiga, enfim, desta forma. Mas chegará o dia, quem sabe a gente terá sim a possibilidade de revelar, né? Por enquanto, só sua mensagem é relevante e importante para nós. Um abraço gigantesco a todos, fiquem com Deus e obrigado por mais essa semana junto conosco. Tchau, tchau.